Então, boa noite a todos, Pronto. bem-vindos ao nosso concerto de poesia. Aqui no Rio, eu não sei de onde estão as pessoas aqui todas, mas aqui no Rio está frio, chuvoso, né? Mas é bom, é um convite aqui para ficar em casa numa sexta-feira, né? É um convite para ficar em casa. E nessa sexta nós estamos aqui com um concerto muito especial que traz um, um personagem, eu digo que é um personagem, é uma personalidade da poesia brasileira contemporânea, faz parte da história. Hoje eu postei, viu, Ronaldo Werneck, nosso convidado, viu, Ronaldo? Eu postei hoje lá no Facebook que você faz parte da nossa história. É, é, é contemporânea de poesia, principalmente nesse viés mais vanguardista, não é? Que é onde eu sempre localizo você. E, e para nós aqui é muito importante trazer, não é, esses personagens poetas que viveram, né, essa parte grande dessa história, né? E que na sua poesia vão mostrar esses caminhos, esses descaminhos, muitas vezes, né? Ele estava brincando do poema em processo e do poeta processo, uma Sim, sim. brincadeira, né? Mas, assim, Ah, a minha alegria também é muito grande, porque, além do poeta, que eu admiro, que eu prezo, é o fato do Ronaldo ser um amigo de longa data, que eu tive assim a alegria de conhecer há 40 anos, sei, 30 anos atrás, por mais aí, de por aí. 30, nem vou dizer o tempo, né, que ele acaba revelando assim coisa a idade da gente, Isso. mas é uma alegria receber você. Faz tempo que a gente quer trazer, Obrigado. eu e o Nuno, que a gente fala, e agora conseguimos, diretamente de Cataguases, em Minas Gerais. Que Então, está fazendo um climazinho europeu, porque, afinal de contas, Cataguases é a Paris da Zona da Mata. é a Paris da Zona da Mata, é uma maravilha Cataguases. Faz Então, muito está um tempo que eu não vou, climazinho de cuida, né? mas é uma maravilha. Adoro Cataguases. Também é parte da nossa história artística, Sim, né? sim. Arquitetônica, artística, poética, com muitos personagens, né? E mais um agora, que a gente tem a honra de receber, Ronaldo Werneck. Vou passando Eu, para o que agra- Raul. eu que Hã? agradeço estar aqui, Suzana. Querida Suzana. Ah, lindo! Ah, que lindo! Nuno Raul, agora é com você. Eu vou ter que ficar um pouco, às vezes, no escuro, que eu estou aqui com alguns problemas, mas vou estar aqui com vocês dentro do possível, tá, gente? Boa noite de poesia para nós, todos. Isso aí, espero. Obrigado, Suzana. Um beijo. Tá? Estamos por aqui. Bom, gente, boa noite. Tá? Obrigado, bem-vindos, bem-vindas, todas e todos aqui nessa noite que vai ser, nesse começo de noite que vai ser muito bacana, muito bonito e muito interessante, com a presença que nos honra demais, nos alegra demais do, do, do Ronaldo Werneck. Vou fazer, a Suzana já deu uma breve introdução, eu vou fazer aqui uma apresentação um pouco mais sistemática, como sempre, né? Então, Ronaldo Werneck é poeta e jornalista, tem trabalhos publicados no Brasil e no exterior, morou um ano na Bahia e mais de 30 anos no Rio de Janeiro, onde atuou em vários jornais. De 1991 a 1995, foi assessor de imprensa e editor de textos do Centro Cultural Banco do Brasil. Desde 1998, voltou a residir em Cataguases. Coeditor fundador, junto com o poeta Joaquim Branco, de O Muro, em 1962, SLD, 1968, Totem, 1974 e Cataguarte, anos 80 e 90. Jornais do Movimento de Renovação e Experimentação Literária de Cataguases.
a experimentação sempre esteve muito próxima da personalidade e da escrita de Ronaldo, né? Nos anos 60, integrou o grupo do Poema Processo e foi um dos organizadores do Festival Audiovisual de Cataguases, Música e Poemas Visuais, em suas duas versões, 1969 e 70. Participou de várias antologias poéticas e demarcou um lugar especial na poesia brasileira desde que lançou seu primeiro livro, Selva Selvaggea, em 1976, e com um sólido trabalho desenvolvido de lá para cá, em poesia, né? E publicou também Pomba Poema, em 77, Minas em Mim e o Mar Estrem Azul, 99, Minerário Branco, 2008, Cataminas, Pombo e Outros Rios, 2012, O Mar de Outrora e Poemas de Agora, 2014, entre outros, né? E a gente vem aqui, então, procurando, como sempre, fazer um painel, né? Montar aqui um grande painel, né, do que se produz em poesia no Brasil contemporâneo, né? É, Ronaldo, então obrigado por você ter aceito o convite, né? Boa noite de novo. É, eu queria começar com a seguinte pergunta. O, o querido Valdemar José Stolha, né, uma figura interessantíssima, né, que prefaciou seu livro Mar de Outrora e Poemas de Agora. Ele diz que você é, digamos assim, dono de um trabalho de virtuosismo em cima da palavra, né? Então, eu queria saber como é que esse interesse pela palavra entrou em sua vida. Bom, isso é ancestral, né? Isso começou, enfim. Na verdade, eu fui levado a escrever pelo professor, meu professor de história. E olha que nós tínhamos um excelente professor de português no Colégio de Cataguases, o Gradim, mas o professor de história, o doutor Manuel, que, aliás, fez o prefácio do meu livro, depois o Pomba Poema, é que me incentivou, enfim, porque ele dava umas aulas engraçadíssimas, era uma grande figura, tipo assim, falar que vocês imaginem o Alexandre Magro, né? O Alexandre é feito belíssimo, espadaúdo, cabelos loiros, cinturinha fina. Imaginem o Alexandre de lambreta na Praça Rui Barbosa. Ele ia ganhar todas as meninas. Quer dizer, ele dava aula desse tipo, e eu ficava fascinado com aquilo. Acabou que eu comecei a escrever nas provas como ele falava. E isso, claro, cativou. Ronaldo, você está escrevendo muito bem. Na verdade, eu estava imitando a escrita dele. Mas isso acabou que, enfim, eu comecei a escrever mesmo, daí umas crônicas e tal, até que eu, muito em contato com o Joaquim Branco, isso bem no início dos anos 60, nós começamos a fazer um jornalzinho, o Muro, que você falou aí, que era um jornal mimeografado, e na época eu não fazia poemas, eram umas crônicas, eu editava o jornal com ele e tal, mas aos poucos eu comecei a escrever alguns poemas. Eu lembro de. É, eu lembro de um poema, eu não sei se eu vou achar agora, foi o primeiro poema que eu fiz, chamado Baía dos Porcos. Deixa eu ver se eu tenho esse poema aqui. Que foi quando da invasão, da crise dos mísseis em Cuba. Então, era assim, era um poema em redondilha menor, coisinha simples, que era assim, o homem não quer megatons à tona, mas vê-se tristeza, cosmonostalgia. Ponto final. Ora, pois, até hoje eu não sei, passados, meu Deus, 60 anos, sei lá quanto, eu não sei que diabo de cosmonostalgia foi esse e tal, mas, enfim, eu lembro que a gente ficava muito apreensivo com aquele quiprocó todo, Kennedy, Khrushchev, enfim, da Baía dos Porcos. Esse foi o primeiro poema. E eu gostaria de dizer assim, quando eu lancei meu primeiro livro, Agora faz todo sentido, né, Ronaldo? Perdão, Cosmonostalgia.
Cosmo, faz todo nostalgia, sentido. claro, tem ligado ao Cosmo e tal. É, É o negócio de ser esse é o antenado sentimento, a Van é o Lalette. sentimento dos gregos clássicos lá, dos É, pré-socráticos. com Já certeza. sentiu essa Mas, cosmonostalgia. isso aí. Mas, ô Nuno, ao longo dos anos 60 todos, de 62 até o Uhum. final, e até meados dos anos 70, eu comecei a escrever um livro de poemas que foi lançado em 76, que é esse aqui, O Selva Selvadia, que é o meu primeiro livro. E esse livro tem toda uma história engraçada, porque, na época, eu colaborava com o Pasquim e o Pasquim divulgou aquelas notinhas e tal, e eu também, eu junto com o Joaquim, nós tínhamos muitos contatos com vários escritores, enfim, do Brasil e do exterior, que a gente já estava fazendo poema processo, poemas visuais, e a gente era muito publicado no exterior também. Mas então, deixa eu falar Ah, sobre o livro, o que aconteceu. Eu fiz um poema, carta, e mandei para esse pessoal todo. Eu mas vou peraí, Ronaldo. A gente ouviu até o momento em que você disse. Eu colaborava no Pasquim e aí fazia assim, uns poemas visuais é, é, também. Foi ali que o, caiu. então, o Pasquim facilitou essa venda, que eu Uhum. vendi o poema, o livro. Então, o Pasquim facilitou, muita gente me mandava carta e resposta para comprar o livro, enfim, e no lançamento também. Acontece que eu, eu vou ler o poema, porque acontece o seguinte: eu deixei o meu endereço, eu era o editor da revista Cassex, Banco do Brasil, que era na Candelária. E como eu morava em Itaipu, naquela época o correio lá não funcionava, era selvagem o lugar lá em Niterói, eu dei o endereço da redação da revista. Então o pessoal mandava as cartas para lá, comprando livro e tal. Eu fiz uma brincadeira. Aí um dia eu saio para almoçar, pô, quando eu volto, um dos colegas falou: olha, teve um senhor aqui com essa cartinha para você e tal. Ronaldo. Aí eu olhei e falei: pô, mas é o Drummond. Aí ele falou: é bem que eu conheci o cara. O Drummond foi ele, o próprio, com R$ 35, ou não sei quanto era, 35 qualquer, 35 dinheiros, para comprar o livro. Aí eu liguei depois para o Drummond e falei: pô, você estava na minha lista, Drummond, mas claro que eu ia te mandar o. Não, não, não. Poesia, coisa séria, segura aí os R$ 35, e eu já enviei a tua carta para o Paulo Ronner, que já mandou pedir para o Aurélio e não sei mais quem, a Nélida Pinhon. Pô, enfim, o Drummond vendeu o livro para mim, para várias pessoas, que foi um negócio do rol, do Ah, Zina. que Você legal. sabe o que é Ina? Inacreditável, como fala minha filha Ula. Eu vou, então, só ler o poema para ver se você compraria o livro, hein, Nuno? Chama o seguinte: o preço Uhum. do poema. Eu mandei essa carta para todo mundo. Meu prezado, para o poeta hoje, o preço do poema é peso pesado. Cansado de poetar, ele não sabia das tramas e dramas da economia. Exausto após o trabalho insano, esta palavra, aquela, as duas, o poeta se vê ameaçado de entrar pelo cano. Nem bem esgotado o arsenal de truques ao nível e extradicionário, e já o poeta se esvai indo ao outro, se esvaindo entre si e leitor, da fábricas de sons, signos, sonhos, direto ao consumidor. O poema do leitor como o céu é do condor, mas quitando o pedágio entre poeta e consumidor. Façamos um trato. Mande 35 pratas, terás o poema, o poeta e seu substrato. Ao leitor, some-se papel, composição, tinta, clichês, impressão. Ao poeta, subtraia-se amor, rumores noturnos, desgastes. Entrega especial, debilidade, tensão. Enfim, pelos canais não competentes e após muita lábia, vai o poeta enviar seu produto a 35 pratas. Peso bruto, é verdade, mas de fábrica. Meu prezado, também para o leitor hoje, o preço do poema é peso pesado. Por 30 dinheiros, o outro traiu o outro. Por 35 pratas se trai todo o substrato desse poeta.
no fundo, barato. Ah, mas cansado de poetar, ele não sabia das tranças da economia. No fundo, ele queria transformar o mundo, enviar seu fruto como cortesia, seu sangue, o rubro suor de cada dia. Mas cada poema é sonho e soma. Mais morto que vivo, ele se esquecia de lançar no livro o boom da economia. Meu prezado, vá a galope, devolva pelo correio envelope. O livro é seu, vaja e receba como martírio selva selvagem, a domicílio. Um panorama em plano geral vai no prefácio programa do Chico Cabral. No mais, é isso aí. Você que é vivo, envie tutu ou cheque e receba já o livro e o abraço do Ronaldo Werneck. Então, a brincadeira era essa, eu acabei vendendo quase a edição toda. Foi uma coisa. E o grande detalhe é o seguinte: como eu estava imprimindo o livro em Petrópolis, e o lançamento não foi só meu, era uma turma que nós fizemos esse livro em Petrópolis, e o meu ficou para mais tarde, foi o último a sair. Então, eu lembro que estava o Carlos Henrique Escobar, o Otávio Mora, o Ronaldo Periaçu, um poeta processo também, e Ricardo Ramos, Joaquim Branco, enfim. E eu lembro que, pela manhã, eu dei uma entrevista para a TV Globo, que estava começando aquele. Como é que chama esse programa da uma hora? Globo, sei lá, esse programa existe até hoje. Um programa jornalista de uma da tarde, sei lá. Enfim. Hoje, Jornal Hoje. É Jornal Hoje, Jornal Hoje. Jornal Hoje, é E isso. foi muito engraçado que na hora, eu falei alguma coisa sobre o lançamento e a repórter me disse, não, então você podia falar um poema, e eu sou um caos para falar poema de cor, não lembro. Eu lembrei de um poema que eu tinha sobre a Guerra do Vietnã, que era um poema em inglês que eu brincava com o nome do Westmoreland, que era o general americano que comandou a escalada no Vietnã, né? E o poema era assim, era chamado War Makeup. Make war East or West, more land, less love. Pô, então, a primeira vez que eu falo um poema na TV Globo foi em inglês sobre a Guerra do Vietnã, o que foi um marco atemporal. É. Muito bem, eu fiquei lá, cara. Quando eu consigo terminar o livro, que deu vários problemas, eu disse o lançamento da Ipanema, da livraria Muro, que era do Rui Campos, que hoje é o dono aí de toda as várias travessas, meu amigo. Travessa. Então, Uhum. era na Muro. Só que até eu atrasei demais. Quando eu cheguei em Ipanema, já eram as 9h30 da noite, estava minha mulher, que se ela não tivesse, ia dar problema, e mais 2 ou 3 amigos. Pô, Ronaldo, agora que você chegou, eu falei, terminando o livro. Até a Clarice Lispector teve aqui. Eu falei, pô, que pena, não conhecia a Clarice e jamais conheci. Então, eu consegui perder o próprio lançamento. Essa história do início do Selva Selvagem. Mas, Então, Ronaldo, então fala agora 3 poemas para a gente, né? E depois vamos seguir nesse papo aí que está ótimo. muito bem. Então, vou falar 3 poemas exatamente do Selva Selvagem, então. Uhum. Já que é do início. É um poema chamado Full Time. Mais uma vez, a folha desfolhada, em branco, em pranto, paisagem cotidiana. Preso aos 4 cantos do desencanto, ainda agora, soldado da palavra, prepara o campo da batalha, a folha em branco. Marabarista mágico, penetra a folha de flanco. Os instrumentos para a luta, armadura, escudo, espada, as palavras da garupa, fóssil, a palavra fício. Um a um, ombro a ombro, os instrumentos, o ofício. Luz, cidade, rua, lua, terra, estrela, manhã, guerra, amor, humor, coxa, sexo, pomba, bomba, estrela, luz, estrela, amada, armada, pomba, bomba, pomba, paz,
jazz, amor, rumor. As palavras dispostas, um súbito problema em cada fonema. Uma explosão em falseta, uma explosão contida em cada letra. Em cada letra. Operário, sou fábrica. Uma explosão onde operário, sou fábrica. Uma explosão onde terrorista, sou os olhos do aterrorizado. Uma explosão onde a palavra tomba. Solta, intacta, a palavra tomba. Tomba e lavra exata os campos, os férteis campos, aonde pomba voa a bomba. Então, outro poema do Selvagem, Panem et Circenses. Palavra, pão cotidiano em ano, panaceia cota de dano em dano, um verso e seu reverso, opus fício, pá, lavrador de ver, só panis excelum, panaceia et circenses, a pá, larva de rapina em vão, um desvão do ver bordado em pó e pano, ceia e um só, cotidiano em ano, ver só, um só, me deforme fundo, pão e circo. E poema fim agora. Torre, ente, cor, ente, mar, fim. Torre de marfim, torrente de ar, corrente, mar, fim. Ok? Poeminhas do Maravilha. Rádia. Continua ou É, falamos? não, eu queria levantar algumas questões agora. Pois não. Nós Mas, lembra que eu Nuno, falei mais cedo hoje para você que tem um aleatório, né? sim, Então, tudo que você falou e mais os poemas agora me trouxeram outras questões. Eu vou fazer duas perguntas, vamos tratar só de uma, mas é que eu já queria, para não me perder desses dois eixos, né? O primeiro que a gente queria deixar para depois é, é sobre digamos assim, a forma. Existe uma coisa muito característica dos poemas do Selva Selvagem é que se prolonga nos seus outros livros, que é essa articulação do poema enquanto imagem. Eu digo imagem gráfica na página, assim, por conta dos próprios fonemas que ele está elaborando, né? Isso cria uma consonância de sílabas gráficas e de sílabas sonoras para a gente, né? Ao mesmo tempo, são poemas que têm uma rapidez, uma velocidade, uma instantaneidade e uma espécie de fragmentariedade, né? Eu depois queria que você falasse sobre essa técnica de escrita especificamente, mas antes, pegando o gancho do que você estava falando antes, de, fiquei muito curioso pelo fato de você ter conhecido uma série de pessoas que da geração anterior, né, muito significativas. E como é que você se relacionava com isso? Porque você, num sentido muito preciso, você vinha criando um corte, né, um corte que era todo seu a nível de escrita. E, ao mesmo tempo, você tinha uma relação, pelo que eu entendi, com uma turma que já estava muito bem estabelecida, né, com firma reconhecida e tudo. Como é que isso se dava na sua dinâmica de vida e de escrita? bom, era o Rio de Janeiro, quer dizer, era o Rio de Janeiro daqueles anos 60, e onde, por meio de todos esses suplementos que eu fazia em Cataguases, que tiveram repercussão muito em Belo Horizonte, eu saí várias vezes no suplemento literário do Minas, o SLMG, que tinha era um suplemento de repercussão nacional, e, naturalmente, saía entre a intelectualidade, vamos dizer, do Rio de Janeiro. Enfim, eu acabei tendo um contato com ele. Assim. Mas, por exemplo, o Drummond,
Eu nunca conheci o Drummond, foi só de telefone. Olha que engraçado. E essas pessoas que você cita aí, o Paulo Rony, eu acho que eu cheguei uma vez a encontrar, mas os outros, mesmo por telefone, que compraram o livro, né? A Nélida Pinhon, eu encontrei várias vezes. O Carlos Scliar também, que comprou 4 exemplares do Selvadia, e depois até já no CCBB, anos e anos mais tarde, eu lembro que eu fiz um texto para o Sclia de uma exposição que ele fez sobre, se não me engano, os 500 anos do Brasil, do descobrimento, não lembro ao certo. Eu lembro que eu estive com ele no Leblon, ele morava no Leblon, enfim. Mas esse pessoal conhecia-se em função da literatura e muito em função do jornalismo que eu acabei entrevistando várias pessoas da área e tal, né? O jornalismo abre fronteiras nessa área, e eu fazia. É engraçado que eu editei durante 18 anos uma revista de comércio exterior, quer dizer, de economia, mas ao mesmo tempo eu fazia essas, esses suplementos literários e tal, e depois eu lembro que eu trabalhei na última hora no caderno, era o H Revista, onde era o caderno, o segundo caderno, então eu convivia com os artistas, muitos músicos, e enfim, o jornalismo abriu muitas portas, mais ou Eu menos. digo pelo seguinte, porque até uma conversa que a gente estava tendo antes também sobre a questão de uma tribalização que é característica do contemporâneo, né? De hoje, é uma espécie de nicho, de conjunto de nichos. Então, por exemplo, hoje a gente, por conta das redes, por exemplo, você vê, é possível que poetas muito novos, né, conversem com Antônio Carlos Sequinho, para citar alguém de uma geração anterior e que, inclusive, está numa academia, na Academia Brasileira de Letras, etc., né? A academia mais, né, mais relevante do país, aquele negócio todo. Mas acontece que, no fundo, não há nenhum diálogo. Existe um Sexos. abismo entre essas pessoas. E do jeito que você me falou, talvez por conta das circunstâncias daquele momento, não existia esse abismo tão grande. Existia um interesse, por exemplo, de Drummond no seu lançamento, que inclusive a tal ponto ele saiu divulgando e isso circulou por outras pessoas. E isso Foi uma hoje, surpresa, honestamente, isso não é impossível acontecer, não é não desse iria jeito. acontecer. É, é uma coisa interessante. Não, não iria acontecer, realmente. Era uma época onde havia os movimentos. Eu cheguei a falar isso com você. Era o concretismo, o poema processo, praxis, o poema marginal, enfim. Havia esses movimentos que o pessoal se reunia em função de cada tribo dessas. Né? Hoje isso não existe mais. Cada um por si. Pô. É uma coisa outro mundo nesse sentido. Né? Agora, você E é falou. curioso, porque a comunicação se acentuou muito. A gente tem uma horizontalidade da comunicação muito grande, mas, ao mesmo tempo, uma incomunicabilidade, né? Tem uma espécie de não É, possibilidade de interação. pois é. Né? Agora, quanto ao que você falou antes sobre o poema em si, o meu fazer, Sim. muito em cima lá dos campos, lá do verbo e voco visual. Né? Eu trabalho Uhum. muito com a visualidade, com o espaço em branco, mas engraçado, sem esquecer o que existe de ritmo. E aí eu lembro Otávio Paz, que falava que poesia é ritmo. Então, é engraçado que esses poemas volta e meia, eles são metrificados, ninguém nota isso. Por isso que eles têm um andamento, esses meus poemas. Eles têm um andamento que uma coisa. Eu lembro do Mayakovsky, que rimava, embora fazendo um poeta, uma poesia de vanguarda lá nos anos 20 na Rússia. Né? Então, um pouco por aí, enfim. Aí você vai. Vamos voltar a isso, então. Eu vou pedir para você falar três poemas
e aí eu vou voltar a esse ponto que você levantou agora no fim dos três poemas. Então, deixa. Então, peraí, só um instantinho, não. Selecionei algumas coisas aqui, então vamos. Círculo. E surge teu dorso dourado, e vem com a aurora teu rosto, e agora, e ainda uma vez, e outra mais, aqui estamos no fragor de lençóis emaranhados. Alvos nus, abandonados, aqui estamos. Mar de arranhões, lentas mordidas, e o relógio tique tapeando o tempo. Alvos nus emaranhados, aqui estamos. Mar de arranhões, lentas mordidas e o amor truque truncando tédio e o corpo assimilado. E surge teu dorso dourado e vem com a aurora teu rosto e ainda, e ainda, e ainda uma vez e outro, construção. É com meus dentes ardentes que vou te morder. É com minha unha afiada o corte feito espada. É com minhas coxas, entre tuas coxas, o jogo, ventre. A lavra, a palavra amor, lambendo o amor. O longo, lento, lânguido lamento, amor, morto motor, lambendo o amor. E com minha língua e lavra, larva na garganta, rito, ritual, tua ávida fruta, boca, maçã, triângulo selvagem. Luz ofuscando a manhã, penetrada, consumida, é com meu braço, o amor romã, laço, o abraço, o longo lamento, laço e tuas coxas, onde me desfaço, laço entre meus dentes. É com minha língua e unha afiada que mordo, arranho o espanto. É com minhas coxas, entre tuas coxas, que construo amanhã e o prazer de meu canto. Isso aí. Poemas de Selvagem. Tinha um último aqui. Então, agora passamos para outro momento. Dialética. Tua mão, teu não, a morte sim, a vida sim, a morte não. O corpo sim, a alma não. O dia sim, a noite não. A luta sim, a calma não. A calma não. A cal na mão. O não na mão, a mão, o não. A mão na mão, o não, a mão. De irmão a irmão, de mão em mão, de não em não. Saravá. Saravá, muito bom, muito bom. Pois é, você estava Continua. falando ainda há pouco, Ronaldo, a gente terminou, você falou. Oi? Não, não, diga. Você estava falando ainda há pouco, você estava falando ainda há pouco sobre os decassílabos, por exemplo, escondidos em poemas aparentemente em forma livre, Diversos né? E cantos. curiosamente, nas oficinas que eu dou aqui no Instituto, e a Lúcia é testemunha, está aqui, tem uma aula que quase que é especificamente mostrando como os poetas mentem sobre isso. Você pega, eu trago assim diversos poemas, por exemplo, Goulart e outras pessoas, aparentemente livres, mas que você vê ali está o decassílabo todo decomposto, né? Você monta aquilo, é um poema, às vezes, em 10 versos decassílabos, não necessariamente um soneto, né? Pode ter 10, 8, 15, 20, decomposto numa forma, às vezes, até graficamente livre, no papel, né? Mas acontece que você vai lendo, a gente que está, né, acostuma o ouvido, né? Vai lendo e, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Aí você começa a Aí, analisar, decompor o poema e diz, opa, olha aqui o que que isso, o que, olha a forma fixa
né, supostamente fixa, inclusive disfarçada aqui. Mas aí eu queria te perguntar, justamente, porque também uma coisa que sempre me interessou muito são essas relações entre o novo, né, e ao qual o seu começo e a sua trajetória sempre teve muito ligado ao momento de corte, né? Um dos momentos de corte da modernidade, né? E aquilo que vem antes, a permanência entre o novo e o que permanece. Isso é uma tensão, uma dialética permanente na escrita de poesia, né? De literatura, enfim, como de tudo. Como é que você enxergou isso no começo? Como é que você passou a enxergar depois? Como é que você trabalhou isso na sua obra? E depois três poemas. Nuno, não existe o novo sem o velho, quer dizer, não existe o novo sem toda a tradição, né? Senão a gente ia acabar redescobrindo Dadá e o Diabo 4, né? E descobrindo a roda e o fogo, etc, etc. Você tem que partir de uma tradição para chegar em algum lugar. Então, aí, como é que eu fui trabalhando isso? Isso foi surgindo, quer dizer, muito do acaso, e olha o Mallarmé aí, né, o Ancudedê, Jamais Nabolihal Leazar, né, o lance dado do Mallarmé, vem muito daí. Eu não sei, às vezes o poema surge, ultimamente, o poema surge, ele já surge com o ritmo. Eu trabalho muito com 8 sílabas. É engraçado que o João Cabral também trabalhava muito com 8. Ele já surge naturalmente com esse pé marcado de 8 sílabas, enfim. Às vezes com 6, a gente vai enxugando, é um metro mais curto, né? Enfim. E o poema vai ser desenvolvido em função desse início que já vem com a marcação. É complicado. Isso olha, o Mayakovsky aí um salto no desconhecido, né? A poesia é um salto no desconhecido. Você não sabe o que vai sair daí, né? Nada ou quase uma arte, é o Mallarmé também, né? Enfim, é complicado. Eu deixo para os exegetas explicarem isso aí. Eu não tenho lá muita explicação. Não. Isso me lembra a poeta que eu gosto muito, que é como é que ela chama? A Szymborska, a Wisława Szymborska, né? É a poeta polonesa que eu gosto demais, que é prêmio Nobel, inclusive, que ela falava assim, da poesia. Mas o que é isso, poesia? Pois eu não sei, e me agarro a isso como uma tábua de salvação. Eu acho que ela diz tudo aí, né? Eu não sei, realmente não sei. E tem uma coisa que às vezes eu penso, Ronaldo, não sei se isso já passou pelas suas reflexões, porque você falou muito do ritmo, o ritmo realmente é essencial, e os ritmos estão ligados ao nosso corpo, inclusive. Nós temos o ritmo da batida do coração, o ritmo da pulsação do sangue através das veias, a gente tem o ritmo da respiração, né? A gente tem os ritmos ao longo do dia, o acordar, o dormir, né? Os ciclos, né? Que a gente experimenta fisicamente. Então, eu acho que a poesia talvez essa essa questão dessa como porque nem sempre o ritmo está ligado à métrica, ou a ligação do ritmo com a métrica não é tão rigoroso assim, né? A métrica é uma coisa, o ritmo é um adicional à métrica, né? E esse ritmo, tanto você pode ter uma métrica sem ritmo, uma métrica arritmada, né? E um ritmo sem métrica também, né? Um ritmo não métrico. Então mas o ritmo é isso, ele está Desculpa, sempre mas, vinculado ao mas nosso corpo, né? Nuno, falando isso, me lembrou o seguinte: me lembrou o Oswald de Andrade. O Oswald de Uhum, Andrade era contra o ritmo, não havia o ritmo, né? Era proposital aquilo, né? E era um gênio. Eu uhum. gosto demais do Oswald. Estou até lendo o livro do Lira Neto. Muita coisa já sabia, mas tem umas coisas interessantes o livro dele sobre o Oswald. Né? Mas Eu quero ler também. o Oswald trabalhava o não ritmo. Né? O João Cabral também era como se não houvesse ritmo, mas havia.
né? E tem aquele folclore de João Cabral que não gostava de música, né? Mas é engraçado, tem uma história. Uhum. Eu uma vez fui ver como é que ele chama? O Morte e Vida Severina. Eu vi várias, inclusive eu vi o Morte e Vida Severina em 65, no Municipal, com Castelo Branco, que era o presidente, sendo vaiado, ele lá em cima, em Mesmo? Pô, 65. que barato. E depois eu vi a montagem, eu esqueci o nome do diretor Uhum. do Tuca, lá de 65, eu vi uma montagem com Uhum. ele no Rio depois, a gente conversou muito e tal. Mas eu vi uma montagem, anos depois, do Gabriel Vilela, que é um diretor que eu gosto muito, e o Gabriel Vilela fez uma montagem completamente diferente daquela que a gente conhece do Morte e Vida Severina, e colocou uma música do Zé Ramalho, Vida de Gado, não sei o quê, como é que chama isso? Vida de Gado, não sei, era essa música que ele colocava no final do espetáculo. Por acaso, atrás de mim no Teatro Glória, estava o João Cabral com a Marli de Oliveira, que era muito minha amiga, que estava casada com ele, o João, e eu vi os dois, falei com a Marli, então o João ainda já meio quase que cego, né? Não enxergando muito bem, mas enfim, estavam os dois lá. Quando termina o espetáculo, o João Cabral vira para a Marli e disse: de quem é essa música? Ele tinha adorado a música, olha que coisa estranha, ele que não gostava de música. Mas de quem? Que música? Ficou ótima essa música. Era a música do Zé Ramalho. Vida de Gado, que acho que chama a música. Vida de Gado, enfim, esse negócio. E o João acabou gostando da música que o Chico fez pro Morte e Vida Severina, a ponto dele falar, a partir de agora, Morte e Vida Severina, eu dou parceria para você, Chico. É, o poema é meu, a música é minha e sua, né? É isso aí. Mas, enfim. Se você não registrou isso numa crônica, se Não, você não. não chegou a registrar essa passagem numa crônica, eu pediria a você que fizesse isso, porque essa situação aí dele elogiando o Zé Ramalho é muito João, interessante. eu tenho um poema, nessa época eu tenho um poema do João Cabral, Uhum. eu mandei para Marli, e a Marli mostrou para ele, depois me telefonou, falou: Ronaldo, João adorou o poema. Aquilo me encheu de glórias e me tornou magnífico, como diria o Rubem Braga, numa crônica que eu gosto muito, chamada Pavão. Será que eu consigo o poema do Rubem Braga? Peraí, do Cabral? Só um instantinho. Esse que você mandou para o João Cabral? Eu mandei para o João Cabral, que Né? ele adorou o poema. Peraí, ele está aqui. Ó. Mas enquanto você acha, eu vou Sim, sim. comentar um negócio. Diga. Eu sempre gosto de brincar dizendo que nós, poetas, somos todos mentirosos, né? Nós mentimos muito. Sim. Em geral, o meu exemplo é um vídeo curto que tem no YouTube em que o João Cabral diz que detesta sonetos. Eu Ah, é? odeio sonetos, etc, etc. Você pega poemas dele que são verdadeiros sonetos. Tem o nome. Assim, mas bota um verso ou tira um verso, arruma mais um pouquinho, é um soneto. Enfim, ele não Ele não odeia sabia. soneto droga nenhuma. É. Mas então achei o poema, chama Margem Vida Paraíba, para João Cabral de Melo Uhum. Neto. E, em grego, e tudo fica na memória estancado, e nada flui fora o rio Faca, fio prateado. A canção, a praça, o perfume, tudo resta incólume, imantado fotograma de gumes aguçados. Paisagem viva é passagem o Paraíba, mais vale a vida livre da miragem. E passo Paraíba e para a vida. Cada curva, cada coda, cada cauda, cada quina, cada nada revivem o rio. Faca, faísca, prata. Nada de pressa. Passo Paraíba, fica a vida e o fim da festa. Margem, vazia, vadia, viagem. Isso aí, para o João Cabral. Aproveita aqui do Muito lado, bom. tem um poema que eu Uhum. gosto, meu amigo Alberto Vilas, grande jornalista, que tem não sei se você conhece o jornal dele, o Sol. Ele conhece o Sol? Uhum. Então,
Alberto. Então, nós nos encontramos em Paris em 79, enfim. Então, foi um jantar que nós tivemos. Então, o poema chama Vilas e Minas, Paris, para Alberto Vilas, que tem o epígrafe, naturalmente, Sous les ponts Mirabeau, coule la Seine, Guillaume Apollinaire. E o poema vai assim: vem e vai um vento, sopra e sai um som do Sena. E jantamos, e já estamos com Alberto Vilas juntos num bistrô grego. Minas está longe? Não, está aqui. Incerta, sim. Minas está aqui, incerta. De mustache e cavanhaque, e bebe nosso conhaque no Cartier Latam. Aqui, está aqui, Minas, um pouco antes da curva da manhã, que vem e se esvai sobre o Sena. Minas corre, Minas morre. Não, Minas não. Minas nos acena, pequena, que pena. Minas nos acena entre orduras e culturas exportáveis. Mendes, Drummonds, Mouras, Rosas, Santanas, Cabrais, Nunes, Lopes, Clavers, Brancos, Barrosos, Prados, Araújos, Ávilas, Vilas e Vernex. Exportáveis, que penas. Apenas pequenas notáveis. Nada amável. Vem e vai um vento, sopra e sai o som do Sena. E Minas está aqui, imperturbável. Paris, 1979. E voilà. Já que você emendou, eu vou pedir para você falar mais dois poemas para eu trazer uma questão, inclusive feita pelo Dilson Lages aqui, a propósito dessa leitura que você fez agora, e que eu vou complementar com mais um pequeno detalhe. Mas manda mais dois poemas para a gente, por Deixa eu favor. pegar aqui, já que eu estou com a mão na massa. Então, é de um livro, é um livro meu da noite. Não sei se você conhece o Doris Day by Night. Do Doris Day, então, acossado. Do nada, um risco no saltimbanco cotidiano. Salta em branco. Na noite, um boxer arisco dando jabs a esmo. Corte de dano. Na alvorada, um jongler levando porrada de si mesmo. Isso aí. E agora um poema de 1980, chamado Galo Calo. Entre engasgos e engulhos, acordo sinalizando vômito. Por mais que o galo cante ou não, indômito ou não, há sempre o levante e a surpresa desse dia, onde brindo antes, mais uma vez, a polissemia, ou não. É isso, não é isso. De repente me calo e deixo ao galo seu ofício. Tão inesperado, tão súbito e violento esse cantar, tão cantar esse cantar, tão nunca mais, tão auroras, tão sinfonia de perdas e pardais, tão cantar esse cantar, tão agudo, tão grande, tão ancho, que a ele me agarro, gancho para mais este dia que ofereço a poesia. Eu estava vendo aqui uns poemas do Ronaldo, né? Então, enquanto ele não volta, vou falar aqui alguns poemas dele, de repente a gente pede para ele comentar assim que ele entrar. O Ronaldo voltou ou não? Não, né? Então vamos lá. 4 da manhã. Há ainda restos de noite, meia-lua que decresce e agoniza no céu da varanda. Uma luz esquálida pendurada na escuridão. Há uma lua que agoniza e faz-se um véu na noite, e faz frio, e são 4 da noite manhã, e faz frio de morte na antemanhã. E há um amigo a morrer no claro escuro da UTI, entre apagados sóis, lençóis, soluços, um amigo a morrer e nada mais. Há uma lua plantada no céu, meia lua que teima em não sumir. Há uma manhã que teima em não nascer. Há passos que passam no silêncio da madrugada, passos que vão do nada a lugar nenhum. Há um medo antigo da noite, de seus mistérios, de nada, de nada, de nada mais.
Há um frio na noite, onde faz frio, frio de morte, e nada, e nada, e nada mais. Um outro poema dele, On the Road, Tempo e Espaço. Ele tem uma epígrafe do Fernando Pessoa. Sei de sobra que nunca terei uma obra. Sei, enfim, que nada sei de mim. O poema começa assim: o carro corre à tarde pelo asfalto, escorre, no alto as embaúbas acinzentam o mato. No horizonte o céu sobra, hoje, agora, onde, ontem, infindo. Pelo retrovisor a estrada, o espaço atrás o tempo. Vida vai, se esvai indo. Atrás do vento o carro corre a cada momento, o tempo escorre, lento, o mundo espaço passa passageiro. Palmeiras, canaviais, eucaliptos, cafezais, tudo verde e mato e morro e tudo mais. Tudo hoje, tudo ontem, noite, dia, aurora, tudo junto, aqui e agora. O tempo escorre, lento o mundo espaço passa passageiro. A Lágrima do Morto é um outro poema, aqui dedicado a um amigo que faleceu. A morte, esse cavalo, Pégaso solto no ar, a noite, esse halo, corpo, o não lugar. No foco só um plonguê, cavalo alado torto, que Camilo. enquadra a cena e vê em decúbito o corpo. Corpo, o corpo esquálido, por mais que a vida chame, face amarelo pálido, branco, branco, origami. E como se esculpida, a lágrima do morto surge súbita e tímida, vida a dobrar em dobro. A lágrima, esse cristal, vida que vem da morte, e só dela só se alça, solta-se em mala sorte. Da vida para a morte, da morte para a vida, a lágrima esculpida, vida que estanca a morte. E não escorre a lágrima, vã pulsão que se fixa, lá para sempre lá, vida e morte vivida. Não é de mala sorte, a lágrima da morte antes sopro de vida que jorge esquecida. Vida a correr da morte, esse animal cevado, vida esse cavalo, a dobra, o dobro, corte. Perdão aí, eu perdi alguns minutos. Eu vi que o Nuno estava falando poema meu, de repente. Hein, Nuno? Tô aqui. Eu perdi um Enquanto tempão aí. eu estava aqui sem procuração, mas falando poemas seus. Maravilha, falou muito bem, eu vi. A, o poema lá, a voz, A Lágrima do Morto, que é um poema que eu gosto do É, Suzano. Mas isso aí. e, Então, e- como é que não, continuamos? então você tinha falado alguns poemas e eu ia te fazer uma pergunta do Dilson, né, do Dilson Lage, que está aqui com a gente, está sempre, né, tá sempre aqui com a gente, prestigiando. E ele fez a seguinte pergunta: a paisagem mineira, a sua atmosfera geográfica, uma das mais belas do país, independentemente de que zona do estado, influenciou de algum modo suas escolhas formais ou temáticas? Os poetas são reflexos da geografia física que ressoa na memória e no sentimento? E aí eu complementaria com o fato de que Minas tem uma força, uma quantidade de autores, né, historicamente, né, muito característicos e de uma potência muito grande na literatura e na poesia do Brasil, né? Se Hum. esse corpus poético ele também te influenciou de maneira particular. Então, fomos para a paisagem física, né? Para o telúrico e também para a paisagem do literária especificamente. É claro que sim. Minas me influenciou muito. Meu Deus, eu lembro de vários poemas sobre Minas, tipo Minerar em Minas, palavras minério. Mineirar em mim, palavras mistério. É um poema chamado Mineração, que é muito Minas. É, atualmente, eu e a Patrícia, minha mulher, nós temos um sítio
um pouquinho afastado da cidade, uns 2 quilômetros no alto de um morro, e que descortina um panorama das montanhas de Minas, assim, é uma palavra que eu só uso sexta-feira à noite, deslumbrante, realmente deslumbrante. E eu fiz vários poemas lá, principalmente na época da pandemia, que a gente ficou presos lá, né? Então, aí, deixa eu ver, que tem um poema chamado Tarde na Rede. Tantos tempos, outono, eterno inverno, aqui veraneia a primavera. O outono explode entre as palmeiras, o vento balança a rede em meio às pilastras, um risco de lua. No azul, no alto, esse semicírculo se equilibra branco no céu plantado, esse azul que se mescla a nuvens raras. O vento balança a rede de onde contemplo os verdes matos, o mundo que se desprende e se solta pimpão em meio ao mar de morros ao fundo. A tarde cai na rede, lá fora a peste paira. Aqui vivos estamos um tanto, um tanto. Ainda agora e ainda, até quando? Tempos tardos, até quando? Outono, inverno, eterno inverno, veraneará a primavera. Shangri-La, que é o nome do sítio, maio de 2020. Um outro poema chamado Vento em Xirragá, venta no Shangri-La. Xirragá é uma praia em Argel. Eu passei uma temporada em Argel em 79, a trabalho, fiquei um mês lá. E, enfim, é um poema lá da época, lembrando de uma praia em Xirragá e juntando com o Shangri-La. Nada mais de mar, só o mar de morros. Argel ficou longe, praia distante. Vento em Xirragá, venta no Shangri-La. Verão como agora, como antes, oboés, trompas, tímpanos, manhã a desmaiar, o sol no Shangri-La, o sol de lá. Nuno, você sumiu. Vocês estão me ouvindo? Olá. Estou te ouvindo bem. Estamos te Não, estou te ouvindo ouvindo. bem. Estou te ouvindo muito Conseguiu bem. ouvir? Porque... A gente está te ouvindo. Então não, que você havia subido aqui. Eu queria aproveitar o embalo e ler um poema mais ou menos recente, que é um poema que saiu até em Portugal, depois numa revista, que é dessa época, parará, só um instantinho. Só um instantinho, atenção, atenção. Chama-se A Poesia Ficará. Mesmo que para sempre eu passe, haverá casais aos beijos às margens do Sena, pescadores esparsos beira pomba e ao largo do Tejo. Esse o fonema, o dilema. Passo a passo, descompassado, eu passo, para sempre eu passo. E passam rumo ao esquecimento. E passamos rumo ao esquecimento. Que importa o poema Febre Fugaz? Peça, passe, compasso de passagem. Se o pôr do sol sempre brilhará magnífico no palco de Ipanema. Pôr do sol que se esvai no céu e some e apaga no quadro as minas montanhas. O sol sobra o poema feito poesia. Homero, Ronsard, Shakespeare, Whitman, Pessoa, Poe, Rimbaud, Baudelaire, Eliot. Resta a poesia. Drummond, Cabral, Camões. A poesia ficará. Anos, muitos anos passados, e esse beijo à beira-Sena, à beira-Pomba, beira-Tejo. Mãos se enlaçando, namorados à beira-rio, séculos depois, sobrarão avencas,
acácias e o forte aroma das magnólias. Direto do Shangri-La em plena pandemia. Não é isso aí, Bruno? Nuno. É, pois é, esses poemas também, não só, mas também pela visualidade que eles expressam, né? Eles me trouxeram aqui uma outra questão. A gente sabe, pela sua história, pelo que você produziu também analisando essa outra arte, que você é um cinéfilo, né? E existe aquela sua exposição lá de, eu não sei se é 69, né, ou 68, que tinha a ver também tinha poemas visuais. Então, eu queria te perguntar, Ronaldo, como é que primeiro, se, e segundo, em caso positivo, como o cinema dialoga, conversa e influencia ou não a sua escrita, né? E aí uma curiosidade episódica, né? Se naquela exposição lá você tinha poemas visuais, videopoemas, alguma coisa assim. Eu não estou lembrado bem de que exposição é essa que você está falando, não estou me recordando. É, Mas o cinema, diga, eu não estou uhum. lembrado dessa exposição, foi do Rio, Não, em Minas. em Minas. Foi Não estou um... lembrando. Talvez exposição de poemas visuais, Vou é isso? tentar achar aqui. Oi? Exposição de Como poemas é que é? visuais. Uma exposição de É, poemas essa aí. visuais. Não estou É, recordando onde isso. foi. Então, enfim, Belo Horizonte ou É. até aqui. Mas o cinema, sim, o cinema Uhum, me influenciou muito. Enfim, eu sou um cinéfilo. Principalmente o querido Fellini, Humberto Mauro, enfim. Eu tive a honra de ser amigo do Humberto Mauro, do cineasta. Acabei escrevendo uhum, um longo livro sobre ele, né? Sobre o Mauro, e até hoje o uhum, cinema me fascina. O cinema é uma coisa que ficou impregnado, né? uhum, Aliás, está sendo realizado um filme sobre meus 80 anos. A Suzana até já gravou um depoimento e tudo. Então, enfim, o cinema está sempre presente. Falar em cinema, eu vou me permitir, então, já que você puxou o assunto, uhum. só um minuto, ler um poema para o meu querido Fellini. Deixa eu ver se eu acho aqui Opa! onde pode. Tarará, tarará, aqui. Enquanto você acha, eu localizei a informação aqui, que você foi um dos organizadores do Festival Audiovisual de Cataguases, Ah, sim, 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 música e poemas visuais em suas duas versões, sim, sim. 1969 e 1970. Sim, eu, Joaquim Branco. Foi um festival Uhum, arrasador. Arrasador. Tem histórias esse festival. É, nós trouxemos a Cataguases um, um júri. O júri era mais importante que o pessoal que estava concorrendo, e hora que estava Carlos Imperial, o Sá Rodrigues e Guarabira, eles começaram aqui num bar, eu era amigo principalmente do Guarabira, e eu lembro deles, a gente batendo papo, tomando um chopp, os três conversando, acabou que saiu. Depois o Sá Rodrigues Guarabira, enfim, vários. Quem ganhou o festival foi o Capinã, com um grupo lá de Pernambuco, a Maria uhum, Alcina estourando, né? E, enfim. Mas o legal do festival, que rolou melhor, foi o júri, que eu tinha uhum, muitos contatos do Rio, Joaquim Branco também, e eu lembro que a gente já regimentou o pessoal da pesada. Né? Veio, sei lá, o Nelson Mota, Luiz Carlos Maciel, o Afonso Romano com a Marina, Afonso uhum, Ávila e a Laís Correia, de Belo Horizonte, Vladimir de uhum. Aspino, Álvaro Inei de Nossa! Sá, Moacir Uhum, Cine, enfim, Lúcio uhum, Alves, e principalmente como é que chama? A presidente honorária do júri, que era ninguém menos que a Clementina de Jesus. Pô.
Então, o que nós fizemos? Poxa, Colocamos o júri no palco, porque o must do festival era o júri. Né? Então, a gente colocou no palco, mas foi um sucesso. Enfim, aí teve um problema com a equipe mercado do meu amigo e poeta processo também, meu xará, Ronaldo Periaçu. Enfim, mas isso está contado, tem no meu blog um texto sobre o festival contando essa história toda. Mas deixa eu achar aqui o poema do Fellini, que eu gosto muito. Eu vou ler só um trecho. Aliás, esse poema, a Inês Peixoto, a Inês Peixoto gravou no filme, para o meu filme. Ela já gravou um trecho do poema. Eu vou ler só em duas cenas. Então, a segunda cena, o poema chama Rota Fellini, que é o Nino Rota e o Fellini. Então, a cena 2. Tudo que em mim criança e circo e clowns e dança, tudo que em mim convida para a festa da vida e roda, roda, rota, roda, roda de acordes. Tudo que me recorde, tudo que me amarcor, que é na festa da vida. Os pés sujos de infância têm pó e água límpida. As mãos sujas da dolce vita em meio. Estrada, rota, receio, ponte de vida e vitelone. Alegria que dança, tudo que em mim rimine relembrança. Minas em mim redime, tudo que em mim menino. Rota, rito, feline. É isso aí. Salve, il maestro Fellini. emenda aí, manda mais dois para a gente trazer outra questão. Ah, é? Então, dá Isso, súbito. por favor. Tá, peraí. Então, para não dizer que é só cinema, temos também poesia. Temos também poema para rimar aí com cinema, rima fácil. Tem dois poemas do Mayakovsky, que é um poeta que eu amo, então vou ler só esse segundo aqui, que se chama Brilhar para Sempre. O tambor de um estampido abala a balalaika. Cabala e a louca que abala, laica bala que entra veloz, varando o zanzar dos hemisférios. No centro do desconhecido, um vagido em mistério. No peito, a mão sacode a anatomia. E explode o ser só coração. A vida se desatina. E não mais bate, nem pulsa, nem mais oprime. Caro Vladimir. Bagdade, Minas, Moscou. Sim, o século voou na noite ausente. Brilhar no dia presente. Brilhar, brilhar para sempre. É preciso arrancar alegria ao futuro. Cintilação no centro do obscuro, a cada dia, como poema, a poesia é para brilhar. Pano de brilhar e como poema que se pressente, que sobrevém e que nos redime. Também é para brilhar, caro Vladimir, de arrebol a rebol. Esse é meu emblema e o seu e o do sol. E voilà. Mais um? Mande mais um. Que Mande mais um, isso? por favor. Ah, sim. Então, aqui. Esse poema foi uma coisa. Eu, por acaso, cruzei com Ferreira Goulart uma manhã em Copacabana, no Leme. Eu ia para o Leme e ele vinha do Leme, qualquer coisa, a gente passou um pelo outro. E surgiu o poema, essas coisas que acontecem súbito, né? Que se chama O Poeta na Praça, era na Praça do Lido. A Ferreira Goulart.
Findo o seu cantar, manhã já no meio, o galo golar não cisca. Antes levanta a crista e logo ele esguio, elegante, pela Praça do Lido. Ereto e no prumo, rumo lembe, passa apressado o poeta. Zás! Esbaforido, o poema bufa atrás. A poesia freme. E voilà. Rio 2001. Isso aí. Diga lá, Bruno. Vamos lá. Temos aqui, eu já falei, o Gilson Lages. O Gilson Lages, por sinal, é um poeta da pesada. Ele tem uns poemas que eu sugiro aqui a todos que leiam, além de ser romancista, os romances eu não li, poemas eu já li muitos, e ele traz aqui umas questões sempre muito relevantes aqui nos nossos concertos. Já trouxe ainda há pouco uma pergunta, e aqui vou trazer uma outra questão que o Gilson nos, nos convoca, né? Então, diz ele, a poesia de Ronaldo está repleta de trocadilhos lexicais e paradoxos. Seria o uso recorrente desses elementos influência das experimentações do concretismo e do barroco? Quais os principais referentes de sua concepção de dicção poética? Sim, muito do concretismo. Vem muito do concretismo. E quando eu digo concretismo, vem muito de um poeta que foi fundamental para mim, também para o Joaquim, eu acredito, e para muita gente, que foi o Mário Faustino. Fundamental, inclusive, para os concretos. Tá? Inclusive, os concretos, Haroldo e Augusto adoravam o Mário, enfim. Eu não conheci pessoalmente, mas eu tive um grande amigo que era amicíssimo do Mário. Inclusive, o livro dele, Francisco Marcelo Cabral, é todo comentado. Ele tinha um livro de poema todo comentado pelo Mário, no canto e tal. Então, muito do Mário Faustino e do concretismo. Vem muito daí. Via concretismo, vamos lá no Mallarmé, Baudelaire, enfim, a turma toda, né, que vem daí. Pound, principalmente, meu Deus, Ezra Pound, esse rol de leitura todo que veio muito em função do concretismo, em função os campos foram assim luminares para a minha poesia, para a poesia de muitos poetas daquela época que foram crescendo naquela época, nos anos 50, 60, né? E por aí afora. E até hoje, Augusto está lá com, oh, meu Deus, 90 anos, firme e forte. Né? E os poemas visuais, dos poemas concretos, vem muito aí dessa visualidade. E depois o Vladimir de Aspino, que foi também concreto, né? Como o Goulart foi, depois houve uma dissensão lá, o Goulart passa Uhum. concretismo e tal, mas no início muito concreto também a visualidade e que no Vladimir descambou para o poema Processo, que aí é a radicalidade visual, né? Enfim. Engraçado, meus poemas visuais, que são esparsos, não é muito habitual, eu tenho vários poemas, mas sempre a palavra existe dentro do poema. Né? Quer com título que amarra o poema, que é até no interior do próprio poema. Então, eu não prescindo da palavra. Eu acho que a palavra é imprescindível. Mais ou menos por aí. Poema visual, sim, mas sem esquecer a palavra. Não sei se você Foi pensa essa a dessa pergunta? forma. Oi? Oi? Perdão. Foi. Peço. Ele pergunta, assim, se você foi influenciado diretamente pelo concretismo e pelo barroco. Aliás, o barroco tem muitas experiências de poesia visual, né? Sim, sim. Existe no barroco experiências interessantíssimas, nesse sentido que são pouco conhecidas, né? E ele perguntou também quais são os seus principais referentes, quais são os principais referentes da sua concepção de dicção poética, que você disse. O que eu ia completar, Ronaldo, é o seguinte: eu não sei se você tem essa leitura, mas quando eu leio o poeta Ronaldo Werneck,
eu vejo uma. Existe também um campo de afastamento do concretismo, né? Porque você traz um- uma aproximação com todo outro campo do modernismo, né? Do modernismo anterior, que se afasta daquele concretismo stricto sensu, aquela coisa que algumas pessoas ainda escrevem de aquela forma dura e compacta e que muitas vezes a palavra parece não ser protagonista, ela parece ser apenas suporte. Não, não, comigo não é bem por aí, não é bem por aí, né? Eu, se aparecer um soneto, sai um soneto, entendeu? Eu não tenho nada contra, né? Então, apesar de eu sempre trabalhar com o visual dentro da página em branco, Uhum, mas, meu Deus, se uhum, for um soneto que seja. Eu lembrei agora que eu finalizo, olha, em 68, eu finalizo o meu livro Selva Selvadia, que foi lançado em uhum. 76. Meus poemas são da década de 60, com um soneto, que eu brinco que é um Pois é. soneto e meio. Esse meio, Uhum, com o i grego, e o meio, um sobre dois, é uma brincadeira com Fellini 8,5, que é o filme do Fellini que eu mais amo. Né? uhum, Então, um soneto e meio, que é assim, quer dizer, é mais do que um soneto. Não são 14, já são 14 versos e uhum, mais uma corda, que é assim, ó, vai e vem, vai, não, perdão, vai num afeto o verão, num abraço, num só laço no coração de março. 7 vezes 7 traços, 7 meses pânicos no alvéolo cisterna e só um sol atômico aderna. Esperma, estresse, estrôcio no óvulo alvo, novelo atônito. Agora, meu caro Nuno, se você me perguntar o que quer dizer isso, eu não sei. Foram Não, coisas nascidas do Ronaldo Werneck aos 20 anos. Não sei mais o que quer dizer isso, enfim. É um soneto e meio. É um mas soneto. eu sou da São opinião que coisas poeta não tem que explicar escritas. nada, não tem que Às explicar vezes, nada. É o poema esse aí. Nuno, às vezes eu relembro, mas que diabos eu queria dizer com isso? Escapa-se. Enfim, isso aí. Mas o processo de escrita, às vezes, é muito curioso, né? Eu não sei se acontece com você. Tem coisas que a gente escreve de maneira absolutamente consciente, como se a razão estivesse, como se, né? Não estou dizendo que é, como se a razão estivesse guiando a mão no processo da escrita permanentemente ali, né? Quase que levando a escrita pela coleira. E tem outras em que parece que algo emerge, né? Certamente vem do inconsciente, de mil, né, elaborações subterrâneas, mas parece dar a sensação que emerge. Eu peço desculpas por citar esse exemplo, mas apenas porque ele é muito interessante e característico desse fato. Tem um poema que está no primeiro livro que eu publiquei, que eu, até hoje, eu tenho receio de alguém dizer, olha, esse poema não é seu, é meu ou está em tal, é de tal pessoa. Porque eu pesquisei muito para achar, meu Deus, eu escrevi isso mesmo, será que eu não copiei esse poema de algum lugar? Eu não sinto ele como meu, mas eu escrevi aquilo. Mas parece que ele veio de alguma outra coisa externa, assim, completamente, né? Mas, enfim, está lá. Eu publiquei no livro, mas fiquei assim, olha, isso Isso posso ter acontece. problemas. Eu lembro, Nuno, É. o Baden-Powell, houve uma época Uhum, que eu estava muito com o uhum, Baden, a gente andava muito uhum, junto, que ele estava querendo fazer um show no CCBB, então a gente, enfim, a gente se encontrava muito. Eu tive a honra do Baden levar o violão lá para casa, em Copacabana, e tocar violão para minhas pô, amigas. Né? Era um negócio assim, acontece. E o Baden me contou uma música que ele estava fazendo uhum, com o Vinícius,
E o Vinícius falando assim: não, mas isso aí é bar. Aí o Bader falou: não, essa música eu estou fazendo, não, isso é bar e tal. Aí o Vinícius chamou a irmã dele, parece que era expert em bar. Pô, não é o bar. Uhum. Ela falou: não, 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 isso é Baden. A música Barden, era Baden, não é bar. Então isso Barden. é Baden. Agora, É. engraçado que, você falando isso, eu tenho um poema que eu não vou achar agora, não sei onde é que está, que eu sonhei e acordei com esse sonho, que era uma Uhum, rosa dentro do meu peito. Era um sonho estranhíssimo. A rosa uhum. nascia e o poema nasceu assim. Eu nunca entendi isso. Ele saiu de pronto, o poema todo. Eu nem sei onde é que está esse poema, acho que no Revisita Poxa, que Cidade. pena, Um teria negócio, sido. é, É, uma rosa, enfim, essas coisas que. é uma imagem bonita, né? Uma imagem Rosa que interessantíssima, saiu né? do peito. Agora, deixa eu te Pois falar uma é. coisa. Eu tenho, Nuno, vou aproveitar o embalo aqui só. Eu tenho. Eu tenho um poema para o Baden, dessa época, vou ler então aqui já que eu falei no Baden. Só parará, pereré, pereré. Figura interessantíssima, né? Baden Powell. Onde é que está o poema do Baden? 159. Só um instantinho. Mas quem fazia muito isso de pegar certos temas da música dita, erudita, e Ah, trazer para o popular era o Tom Jobim, né? Tom o Jobim Tom. ele trazia subvertendo, Tom Jobinizando É, certos, né? mas então o poema chama Baden-Baden. Que, aliás, o Hum. Baden morou em Baden-Baden, na Alemanha. Olha que coisa. Ah, é? Morou em Opa. Baden-Baden. Então, Baden-Baden a Baden-Powell. Só restam rastros de paixões que explodem. Baden, Baden, Baden. Pólvora, violão de outono, intento, violão Verlaine. Longo, lento lamento. Violão veloz assim jamais. Jamais assim, violão devir. Nunca, nunca mais ao vivo, ver, ouvir ou ver. Tudo tão íntimo, tudo tão assim. Baden, violão, os dois, irmanados em ímen, insanidade, complacência e logo em pecado enroscados. E pecado não havia. Dois amantes a se integrarem, a se entregarem em sons só poesia. Nunca, nunca mais acordes alucinados, alucinantes, inesperados. Nunca, nunca mais Baden de branco e fala magra e manso e mansa e magro e tão mago e leve, como se no fim por vício levitasse, como se pelas veredas de Vinícius seu violão voasse. E voilá Baden, Baden-Baden, isso aí. Isso aí, Nuno. Mas é isso, é isso. Bom, eu tenho uma hora que eu sempre tenho que trazer mais notícias, né? E a má Estamos notícia é que o em nosso, tempos de nosso tempo finalizar. está. Estamos chegando ao final, né? Infelizmente, porque eu disse para você antes da gente começar, eu não sei se foi quando a gente falou por telefone, que eu gosto de de trazer uma sensação que a gente está numa mesa de bar, assim, conversando, ao mesmo tempo compromissadamente, ao mesmo tempo descompromissadamente, para trazer uma leveza, né? Não ficar uma coisa acadêmica, enfim, né? E assim flui, o tempo acontece desse jeito, o tempo está passando rápido, né? A gente não percebe, né, que o tempo está passando, mas é, 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 fica esse registro, então, muito bonito. Eu queria Voou. que você... Oi? O tempo voou. Voou, né? Passou assim, Ah, passaram-se quase 2 horas e a gente não pois é. percebeu. Eu queria que você falasse, então, para terminar, você falasse 2 ou 3 poemas, né? E então, geralmente, quando a Suzana
ela caiu, teve algum problema. Quando ela está aqui, eu passo para ela terminar. Como hoje houve algum problema técnico aí, eu vou fazer o encerramento. Tá ok. Então, eu vou falar dois poemas, só um instantinho. Um é um dos poucos poemas que eu sei de cor, que se chama Olha Cá. O Inou é artefato, artifício, mas deixa doer. Il faut escrever por vício, puro vício. Isso aí. Agora, os dois poemas, então, vamos lá. Três. A Lua na Toscana. Num plano geral, num largo, longuíssimo long shot, o sol se desenrola, escapa na linha de fuga, sol que some e azula a paisagem. No ar, um odor de almíscar. Em plano próximo americano, namorados se lambuzam de beijos e quiante e fartos afagos. A primavera e essa lua tamanha, lua que explode companheira e nos segue, nos acompanha pelas tortas trilhas toscanas. San Gimignano, Toscana, maio de 2018. O outro é O Sol no Hyde Park. Lá em Londres, de vez em quando, me sentia longe daqui. Gilberto Gil. E o poema corre assim. Um só sol de soslaio havia assim. Havia um vento só, um vento que cortava, um só vento que vinha e ali havia. Vinha ventando lá de Paddington Station, encanava em Sussex Garden, vento dobrando de novo no Bayswater Road, em Vendaval. Esse vento fortíssimo que nos levava para lá, para cá, para lá, para o sol de Hyde Park, como Gil para os verdes gramados de lá, como em Antonioni, num longo blow-up, paisagem que se amplia em desencontro, sol que cega de luz e verde tanto verde. Nada de vento, aqui só sol e claridade. A primavera invade o sol de Hyde Park. O verde, o lago cinza, o sol, os cisnes brancos. Londres, abril de 2018. E voilà. Isso aí, Muito Nuno. bom, Ronaldo, muito bom. Olha, muito obrigado por você ter Eu que passado aqui agradeço. essas quase 2 horas aqui com a gente. Foi uma alegria, assim, realmente muito grande poder conversar contigo, né, e Obrigado. ouvir suas histórias, seus poemas, né? Evidentemente, não dá para esgotar a sua obra, né? Tratar de tudo. É uma pincelada, né, que a gente fez aqui, mas que tenho certeza serve para trazer assim como eu disse, tem o público presencial e tem o público estendido, né? Aquele que vai Aham. vai ver os concertos depois, que toda semana as visualizações ali elas estão crescendo, né? Dos concertos já realizados e, e que vão entrar em contato certamente, né? Pelos jovens que ainda não conhecem a sua obra, vão conhecer, vão ter esse primeiro aporte, essa primeira abordagem para poderem se aproximar, né, com mais detalhe. Essa é uma das funções aqui do nosso concerto, né, além de trazer boa poesia e bons papos aqui em torno da poesia para a comunidade, né? É, Foi um prazer pode inenarrável. falar, pode falar. Enfim, foi um bom papo. É isso aí. Isso aí, isso, esse é o objetivo. Então, fico feliz que seja um bom papo, que não seja aquela coisa Formal, né? necessária no Uma coisa outro, no outro formal. lado, né? Ah, Oi? uma coisa formal, sem muito trololó.
Isso, a gente aqui, na academia é importante, às vezes, uma formalidade, tratar de É, questões mais estritas, mas aqui a intenção é outra, é essa abertura para a poesia num corpo a corpo, né? Eu queria uhum. aproveitar para avisar de alguns eventos da estação, do Instituto Estação das Letras, né? Nós vamos ter no dia 9 de maio, às 18 horas, numa sexta-feira também, as Sextas com Letras, com a leitura do conto O Mais Esquecido do Esquecimento, da Isabel Allende, né? São rodas de leitura, essas Sextas com Letras que ocorrem, né? Promovidas pela estação, é um evento gratuito também, muito interessante, sempre, mensalmente, né? Ocorre. Temos também no dia 16 de maio, também uma sexta-feira, às 18 horas, as janelas literárias terão a presença do Rogério Pereira, que é editor do jornal Rascunho, né, um jornal, um dos veículos mais importantes da literatura brasileira, e autor também, vai trazer vai falar sobre o romance dele, Antes do Silêncio, né? Então, 16 de maio, janelas literárias com Rogério Pereira. Uhum. E um outro evento, né, também, numa associação entre o Centro Cultural Banco do Brasil e o Instituto Estação das Letras, é o Clube de Leitura, Centro Cultural Banco do Brasil, vai trazer o Marcelo Rubens Paiva, né, autor de livros aí muito importantes, a Juliana Dalpiva, também autora, e o Ramon Nunes Melo, para um bate-papo em torno do Ainda Estou Aqui e do Crime Sem Castigo. É o livro novo. O Crime Sem Castigo. É o livro Oi? novo dele. É o livro novo dele? Não, o Crime Sem Crime. Castigo não, é da Juliana Dalpiva, Ah, da Juliana Dalpico. sobre o assassinato É que o Marcelo está com um do livro novo. Marcelo Rubens Paiva. É, ah, É o novo, né, ele vai falar sobre, vamos fazer essa relação, né, entre o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, que fundamentou, que inspirou o filme, né, aham, que foi ao Oscar, e o livro da Juliana Dalpiva, e vão conversar, os mediadores serão Ramon Nunes Melo e a Susana Vargas, perfeito. nessa parceria do Instituto da Estação das Letras com o Centro Cultural do Banco do Brasil, que, pelo que sei, você está na raiz dessa parceria, né? É, Uma, eu e Suzano uma, nos conhecemos desde a uma época de beleza isso. a Estação das Letras Pois nasceu é, ali que maravilha. naquela época. Isso aí, Nuno. Muito bem, eu Isso aí, muito agradeço bom. muito. Fico feliz, olha, um Gostei. prazer grande, Tá, uma isso aí. beleza. É uma alegria ter todos vocês aqui, todas vocês nesse começo de noite aqui de sexta-feira. Sextou, né? Já sextou desde as 6 quando Fechou. começamos aqui, né? E vamos agora. Sim, eu esqueci de mencionar o Chianti do poema. Eu adoro o Chianti também, Ah, o que é? né? Adoro os O vinhos da Toscana, né? aqui, ó, Saravá. São os meus Não, preferidos, o Chianti e o Sangiovese. O Sangiovese também e o Primitivo. São os três vinhos que eu mais gosto. maravilha. Enfim, e vamos em frente. Eu ainda vou dirigir, vou tomar vinho só em casa agora, Ô, que eu estou um pouquinho longe de Nuno, casa. eu vou sair Sim. agora para a noite de Cataguases, que é imperdível, né? Opa, A noite, isso aí, que noite de maravilha. Cataguases na sexta-feira. Mas é isso aí. Foi um prazer, um grande Isso abraço. aí. Deixa o beijo para Suzana. Da mesma forma. Grande Um abraço para abraço. todo mundo. Tá Tá bom? bom. Obrigado a todo mundo. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Obrigado a todo aqui. Camila, Tchau, beijão. Tá, beijo para todos. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.